Já que vocês fizeram essa boa introdução, e vocês vão ver que muita coisa que vocês falaram, aí nesses comentários iniciais, Paulo e Gabriel, vai ressoar com alguns dos meus slides aqui, até nas palavras, nos termos e nas piadas. Impressionante. Talvez a gente já esteja todo mundo com o mesmo jargão. Mas eu quero falar. Tá vendo, Aninha, minha tela? Ah, não, ainda não. Eu tô achando que eu já tô compartilhando. Desculpa. Eu que errei. Ai, quase eu cliquei no sair da reunião. Peraí. 30? Vou tentar, vou tentar. Não sabe que eu não prometo, né? Você me corta. Ó, abre o microfone e fala quando for a hora. Pode abrir. Ai, peraí, que eu só preciso ver vocês, senão eu não gosto de falar com esse negócio que some a cara de vocês aqui. Aí, agora sim. Então vamos lá. 30 minutos não começa a contar ainda não. Conta até 60 aí que você começa a contar, só para eu ganhar um minutinho a mais. A minha palestra hoje chama-se Samba de uma Nota Só. Claro, é uma brincadeira, né, com o sambinha de uma nota só do Tom Jobim. Quem não conhece a música, lição de casa, acabou aqui, você vai lá no YouTube e escuta o sambinha de uma nota só, que é uma maravilha de peça. Mas ou então a monotonia na interação entre fé e ciência. De novo, é uma fala baseada na minha experiência, okay? Coisas que eu vivi, que eu tenho experimentado e que sejam conclusão de 5 anos aí, 6 anos de ABC2, né, ou um pouquinho mais. Coisas que nós temos vivido. Talvez eu não poderia falar disso há 4 anos atrás, porque a gente não tinha vivido essas experiências ainda. E, como diz aqui o nome, soa um pouco como um desabafo, tá? Então eu estou falando dentro de casa aqui, para um grupo dentro de casa, que às vezes vai entender o que eu quero dizer, mas tem um certo desabafo nessa monotonia na interação entre fé e ciência. Um tom único, uma nota só. Bom, deixa eu só dizer de onde eu parto, eu já falei ontem, mas eu sou um professor de engenharia aqui na USP, sou um presbítero na Igreja Presbiteriana Ebenezer em São Paulo, e nesse meio de campo, entre professor universitário e professor na escola dominical e pastor do Corpo de Cristo na igreja, eu tenho lidado muito com jovens universitários, né, que acaba sendo o nosso recorte majoritário aí da BC2. E eu acabei me envolvendo, né, com a BC2 desde o início, então eu tenho um foco que eu tenho muito interesse nessa interface onde está o jovem universitário. Muitos irmãos em Cristo vêm conversar comigo sobre carreira universitária ou sobre vocação, os adolescentes, porque sabem que eu sou um professor universitário. Entendem que eu entendo desse meio, né? Ou às vezes a gente tirar dúvidas sobre ciência, coisa que lê no jornal e tal. Por outro lado, na universidade, agora que eu já tenho meu lugar, né, minha voz, muitos colegas vêm para mim quando o assunto é fé. Isso não acontecia muito no passado. Lógico, tem muito pouco disso ainda na universidade pública e fica no campo privado, na conversa privada. Mas pouco a gente vê nas discussões engajadas e sérias no nível das instituições ainda. Agora, eu vou começar lembrando você, talvez, essa pesquisa que você já conheça, do Barna Group, nos Estados Unidos, que identificou aí, em 2011, por aí, que 3 em cada 5 jovens abandonam a igreja após os 15 anos, né, na transição para a vida universitária. Nessa idade, principalmente dos 18 aos 29, né, os jovens adultos. 3 em cada 5 abandonam a igreja e alguns abandonam a fé de vez. Né? E eles foram investigar o porquê, né, quais são as respostas, as motivações que esses cristãos aí oferecem. São cristãos que cresceram na igreja, okay, que se identificavam como cristãos de igreja, em algum momento da sua vida, até a sua adolescência, 15 anos, e depois sumiram. E olha que interessante, eles juntaram aí, numa grande pesquisa enorme, não vem ao caso agora, 6 razões principais que os jovens justificavam a saída da igreja. E uma delas é que eles achavam que a igreja deles era inimiga da ciência. Então aparece como uma das razões para o abandono da igreja e alguns articulando ou justificando o seu abandono da fé, a sua apostasia. Ora, tem outras razões que não vem ao caso agora, mas nós temos um campo de trabalho aqui. E se você é um cristão na ciência, eu creio que você possa ter um ministério
nessa área, para que isso não sirva de justificativa ou nem de desculpa, ok? Para a geração futura. Agora, pensando nisso, na tua igreja, eu quero que você feche os olhos aí e faça uma reflexão. Como é que era na tua infância, adolescência, juventude, a experiência que você teve quando o assunto era fé e ciência na tua igreja local, lá onde você cresceu? Quando falava fé e ciência, que tipo de conversa que aparecia? Seja no acampamento, no quarto do acampamento, na rodinha de discussão, no estudo da mocidade, no púlpito, na escola dominical, como era o tipo da discussão? Ela era uma discussão onde os dois lados, ou informações que vinham dos dois campos, eram bem articuladas, podiam dialogar, né, podiam conversar. O outro lado, eu estou dizendo que você estava dentro da igreja, mas o outro lado, o lado de fora da ciência, era visto como nobre, no sentido de que eu devo ouvir pelo menos o que tem a dizer, posso não concordar, mas devo ouvir. Ou era na modalidade de um debate. Né? Toda vez que se falava de fé e ciência, o formato ou o tom da conversa era vamos debater, porque alguém tem que vencer. Um lado tem que ganhar sobre o outro. Era uma conversa construtiva ou era um debate onde um precisava ser eliminado? Eu confesso que na minha experiência, sempre que se falava fé e ciência, era para ver um debate sobre algum tema polêmico. Era para debater. E às vezes, quando o circo era montado na igreja ou no acampamento da Federação de Jovens, por exemplo, era para quê? Para eu ridicularizar ou destruir o outro lado. Então eu trazia o pastorzão lá do seminário, teólogo sistemático, velho de guerra, e convidava um estudante de biologia do 2º ano para debater na igreja, e aí massacrava ele em praça pública, e aí a igreja saía vitoriosa porque a ciência venceu, a fé venceu sobre a ciência. Agora, como é que a sua experiência foi na universidade? Os dois campos conseguiam falar, dialogar com propriedade, né, terem voz no diálogo, ou também era na modalidade de um debate, onde eu debatia só no campo das ciências humanas ali, um fenômeno da religião, né? Olha, eu confesso que eu raramente vi eventos de fé e ciência na universidade pública. Eu fui conhecer esse tipo de evento na universidade no exterior, quando eu fui fazer doutorado fora. E mesmo assim, a maioria dos eventos raramente era um diálogo construtivo. Era geralmente montado um palco para um debate, aonde agora, ao contrário, eu pegava o professor catedrático e convidava o aluno do seminário, trazia ele para a universidade representando a fé e apedrejava ele no meio do auditório, né? Geralmente era assim o palco que se montava. Pois bem, meus queridos, se essa foi a sua experiência, você está na maioria. Se você teve uma experiência de diálogo e construção, que o que eu espero que a próxima geração venha a ter, e você trabalhe para isso, em nome de Jesus, você está com a maioria, ok? Eu creio, pelas minhas pesquisas informais aí, a maioria de nós passa por esse tipo de experiência, ou passou por ela. Que existe necessariamente um combate, um conflito entre fé e ciência, reconhecido tanto pelo crente, pelo cristão dentro da igreja, e pelo cientista da universidade secular. Agora, de onde surgiu isso, hein? São vários eventos que às vezes foram utilizados para cristalizar essa visão. Lembra lá em 2013 do bóson de Higgs, da partícula Deus? Né, que ninguém nem sabia do que estava falando. Duvido que a maioria das pessoas que criticava a partícula Deus sabia do que significava o bóson de Higgs. Não tinha nem ideia, mas apareceu o nome lá, partícula Deus, já vinha. Se tivesse o WhatsApp naquela época, seria aí um campeão de brigas, né? Volta um pouco mais. Você já ouviu falar do julgamento de Scopes lá no Tennessee? Onde a teoria da evolução e o criacionismo científico entraram em debate na corte e no estado foi proibido de se ensinar a teoria da evolução nas escolas. Isso aí foi um caso que ganhou holofotes. Né? Lógico, tem muita coisa política por detrás do julgamento de Scopes. Scopes era o professor de ciências lá da escola, mas é um daqueles eventos emblemáticos. Né? Olha outro aqui, debate na Universidade de Oxford entre Huxley e o
o bispo Wilberforce, lá em 1860, logo após Darwin. Também um daqueles que não tem desfecho, explicação até hoje, fica na categoria aí de debates históricos. Ou, por que não, o clássico, né? Galileu Galilei, lá em 1633, sempre invocado quando vai se falar de fé e ciência. Todos esses casos clássicos são as polêmicas que alimentam essa ideia de que ciência e fé estão sempre em debate. Isso vai entrando na nossa história, vai se cristalizando, e o mito do conflito entre fé e ciência foi cristalizado por vários caminhos. Um deles foi a publicação de um livro em especial, do Andrew White, em 1896, lido tanto na igreja quanto na academia, na época, dizendo que existe aí, né, um conflito necessário entre teologia e ciência na cristandade. Esse livro ele é muito citado, tanto por cristãos quanto por cientistas seculares, para defender a ideia de um conflito. Só que, analisando bem o que White escreveu e os eventos históricos, não só hoje, já há muito tempo, você pode ter outra leitura. E, apesar dessa leitura ter permeado tanto a igreja quanto a academia, hoje nós entendemos, digo, quem tem estudado isso recentemente, com mais afinco, que ela ajudou a cristalizar um mito e que de fato tem que ser desconstruído esse mito de que sempre houve uma guerra entre ciência e religião no cristianismo. Ora, um livro que faz isso muito bem feito é esse último lançamento aí da Thomas Nelson com a ABC2, penúltimo já, né? Terra Plana, Galileu na Prisão e Outros Mitos sobre Ciência e Religião, onde o livro vai em 25 capítulos destruindo um por um dos 25 maiores mitos de ciência e religião, aqueles que colaboram por uma interpretação de combate. Vale a pena ler, é um livro muito gostoso, cada capítulo é independente um do outro, dá uma leitura rápida, eu recomendo demais para você iniciar aí nos estudos de ciência e fé do jeito certo, ok? Agora, olha a minha figura aí. Todos nós sabemos que no assunto fé e ciência o que mais aparece são polêmicas, né? Eu dei exemplos até agora. Mas eu queria dizer para você que existe muito mais do que polêmicas. E eu vou usar a analogia do iceberg aqui. Porque eu sou engenheiro naval e eu quero te dizer que qualquer iceberg flutua com 70% do seu volume para debaixo d'água, só 30% aparece, tá, gente? Questão de prova de hidrostática. Agora, o que eu estou chamando de polêmica, que está na superfície, fora d'água, é o que chama a atenção. E quem não gosta de uma polêmica, né? A sociedade adora uma polêmica. A gente vive nas polêmicas. O que está debaixo d'água é o maior e mais importante, mas ninguém vê. E às vezes quando tem problemas lá embaixo, a gente habita aqui na parte de cima. Nós somos atraídos pelos pontos polêmicos. Isso é natural, não é ruim, é natural. O que a gente não pode fazer é habitar nas polêmicas e alimentar as polêmicas, porque a polêmica aponta alguma coisa estruturante, fundacional, que está por debaixo. E aí, quais são os assuntos polêmicos em fé e ciência que imediatamente vêm na sua cabeça hoje em dia? Problema das origens, não é? Teoria da evolução e teoria do Big Bang, ou da teoria cosmológica padrão. Pois bem, quando você fala de fé e ciência na igreja, eu não tenho dúvida. Você fala, vamos falar de fé e ciência, alguém vai falar, beleza, é aquele negócio de evolucionismo, não é? Ou é aquele negócio de Big Bang lá. Sempre vem à tona. É o assunto que está do lado de fora da água. E quando você vai falar de fé e ciência na universidade, provavelmente alguém vai falar, são os crentes que não acreditam não é isso? E vai puxar as cartinhas da manga. São sempre esses assuntos que aparecem nas polêmicas, mas não são os únicos. Pensa aqui na sua irmã, que cresceu na igreja, contigo na escola dominical, e decidiu estudar biologia. Ela foi para a faculdade e entendeu o chamado dela para as ciências e foi se aprofundar na biologia. Continua crente, vai todo domingo na igreja, tem uma fé sincera e genuína e estuda biologia. Que tipo de questões você acha que vai aparecer na cabeça dela? Questões sinceras. Certamente serão diferentes da tua, que não estudou biologia, ou da minha, sou engenheiro. Certamente serão diferentes. Ela está sendo exposta a verdades, ao funcionamento do mundo de outra perspectiva que até então ela não conhecia.
E essas perguntas vão ter implicações na maneira como ela interpreta o mundo, como ela enxerga a realidade. Pensa agora no teu outro irmão, cresceu contigo também na igreja e foi estudar astronomia. Outro bombardeado por um campo polêmico. Mas ele continua firme na fé, está lá contigo na igreja. Você acha que não surgirão dúvidas genuínas na cabeça dele? É natural que surja. Se não surgirem dúvidas genuínas na cabeça dos dois irmãos que eu disse, é porque eles ou são crentes relapsos, não estudiosos, ou não são bons alunos das suas ciências. Porque aparecem dúvidas genuínas aí. Não que elas não tenham respostas ou que eles não fiquem confortados, mas é importante eles entenderem que eles serão instigados, assim como nós todos seremos instigados em outras áreas da nossa vida quando a gente relaciona a cultura com a fé. Agora pensa no pastor da tua igreja, homem santo de Deus, estudou bem, fez um bom seminário, prega a palavra, servo fiel, preocupado com o pastoreio da igreja. Geralmente o pastor que vai para o seminário não é um cara de hard sciences. Ele é alguém das humanas, não é? Geralmente ele fugiu da biologia e da física e foi para o seminário. Brincadeiras à parte, mas ele provavelmente não teve um treinamento de fé e ciência tão intenso quanto ele teve de línguas, de interpretação, de história. Agora, esse cara, ele está pastoreando a igreja. E aí o seu irmãozinho Joãozinho vai lá e faz uma pergunta daquelas, sinceras, genuínas. Como é que ele trata? Como é que ele trata? Ele pode dizer assim, João, isso aí, meu caro, eu já tenho a resposta. Eu sei qual que é a resposta, porque eu já li um livreto do fulano de tal uma vez, e a resposta está aqui, ó, e dá uma carteirada. Fala, João, essa tua pergunta, que para o João é muito importante, ele pode dizer o seguinte, cara, isso aí releva isso, isso aí não é nada não. Isso não é importante. Não foi para ele, mas para o João pode ser. Ou dá uma carteirada, ou acha que ele já sabe tudo porque ele teve uma aula no seminário de interação fé e ciência com alguém que disse algumas coisas. Ele falou, não, isso aqui eu já sei resolver, deixa comigo. Bate no peito, isso aqui eu resolvo. Deixa que esse Joãozinho eu aconselho. Essa é uma saída. Uma outra saída é ele falar assim, João, não mexe com isso, isso é coisa do diabo. Isso vai te afugentar da fé. Isso vai atrapalhar a sua fé. Isso é vento de doutrina, é coisa do diabo. Sai daí, não mexe com essas coisas, abandona, muda a tua profissão, tua carreira, não é? Desconstrói. Tem a terceira via, que eu acho que é a mais sincera delas, é o pastor dizer o seguinte, João, cara, eu não sei te aconselhar nessa área, eu não tenho resposta boa para essa tua pergunta. O que eu sei é isso daqui, ó. Te ajuda? Não, então vamos atrás de melhor resposta, de melhor informação. Como é que esse pastor pastoreia alguém na fronteira do conhecimento científico que é um cristão genuíno? Então eu creio que tem um problema aqui na maneira como nós tratamos pessoas na igreja. Não estou falando do assunto não, estou falando de pessoas, principalmente no relacionamento pastoral. E aí eu não estou falando exclusivamente de pastores, estou falando de presbíteros, diáconos, pais, avós, professores de escola dominical, líderes de mocidade, aqueles que têm função pastoral na igreja, que vão exortar, aconselhar, que vão ter tempo de qualidade e que podem reconhecer um momento desse surgindo no seio da tua igreja. Às vezes o pastor explode. Não tem resposta. Agora, é nesse espírito que eu queria... Gente, a minha introdução foi super longa. A Ana vai me matar hoje. Deixa eu ver se ela me mandou mensagem aqui já. É nesse espírito que eu quero falar com vocês hoje. Ela não mandou ainda não. Ai, mandou sim. Eita. É nesse espírito aí de Efésios 4,16 que eu quero falar com vocês hoje. De que todo o corpo de Cristo, toda a igreja, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Você, cristão na ciência, é junta necessária nesse corpo. Quando o assunto for fé e ciência, o seu pastor precisa de ajuda. Você precisa pastorear nessa interface. Não estou falando para você subir no púlpito e pregar, não. Estou dizendo para você pastorear outras pessoas, assim como você será pastoreado em outras áreas da tua vida. Então é nesse espírito de ajudar a igreja que nós temos que olhar para o nosso iceberg aqui e perguntar, será que nós estamos habitando demais nas polêmicas, alimentando as polêmicas e esquecendo o que é que existe lá embaixo de mais profundo? Eu toquei um pouco no assunto ontem, né? o que eu acho que está lá embaixo do iceberg, aquilo que eu julgo, eu, Gustavo, que faz parte das profundezas.
né? Se você não participou ontem, a Ana vai dar um jeito depois de você assistir o vídeo. Então hoje eu não vou entrar nos detalhes do que está embaixo, tá bom? Isso eu já falei um pouco ontem. E é papo para outro dia. O que eu quero dizer hoje é o seguinte: nós precisamos usar as polêmicas como boas iscas para levar as pessoas para baixo. A direção aqui é a direção da profundeza. A gente tem que fisgar o beiço, como diz lá na minha terra, fisga o beiço do peixe lá em cima, na hora que a polêmica aparece, e depois você leva a pessoa para baixo. E levar para baixo é tratar do assunto mais importante daquele que está fundando, dando fundamentos para a interação entre fé e ciência. Vamos para as profundezas. Agora, busque ajuda sempre que for necessário. Isso aqui é uma mensagem para pastores e para nós todos, líderes que têm posição de liderança na igreja. Às vezes você, pastor, precisará de ajuda para levar um jovem às profundezas quando o assunto for fé e ciência. E não tem nada errado ou vergonhoso nisso. A gente precisa ajudar os nossos pastores dando a eles treinamento nesse campo, mas também mostrando que é um campo de fronteira do conhecimento, tanto científico quanto teológico. Tem coisa aqui que a gente está descobrindo no século XXI. Então, tem coisas aqui que eles precisarão de ajuda e a igreja inteira precisa se ajudar. E aí, quando o Joãozinho fizer alguma pergunta ou precisar ser pastoreado, você às vezes, você que está ali no meio, tem que ajudar o Joãozinho a fazer as perguntas corretas. Porque às vezes ele nem sabe o que ele está perguntando. Às vezes a dúvida dele já passou por você e você sabe que o que ele quer saber não é bem aquilo que ele quer saber. Que o que ele quer saber, o que ele está perguntando é uma polêmica, mas o que está de fato em dúvida nele é o que está mais no fundo. É o que está no cerne, lá no embaixo do iceberg. E você tem que ajudar o Joãozinho a fazer as perguntas corretamente. Porque dependendo da maneira como você pergunta, você vai ter outra resposta. Então o rigor, a elegância, a humildade, tudo isso faz parte nesse diálogo quando o assunto é muito delicado e polêmico. E o pastor também precisa aprender a entender as perguntas, avaliá-las corretamente e dar respostas corretas, não é? Então tem uma função de tradução aí no meio. E a gente fala muito disso na BC2. É preciso gente que faça uma boa tradução dos campos. Tanto para o teológico quanto para o científico, vice-versa. Então, primeira mensagem, talvez você seja uma pessoa do meio. Talvez você seja alguém que vai ajudar tanto o Joãozinho quanto o pastor a avaliar bem as suas respostas e as perguntas que eles façam. Tem uma função ministerial de servo aqui. Ok? Não é o cientista cristão tem que descer do seu pedestal e achar que ele é o dono da verdade porque ele tem mais conhecimento intelectual, formação acadêmica do que qualquer um membro da sua igreja. Gente, isso é orgulho e é pecado. Nesse campo aqui, ó, é humildade e pastoreio. Então enxergue a sua função ministerial no meio do caminho. Por isso eu vou entrar agora numa parte de conselhos. Dada essa introdução longa, o meu conselho está voltado hoje para as pessoas e não para o assunto. Ok? Não como relacionar fé com ciência, não, mas como tratar de pessoas que têm problemas ou que se relacionam nesse campo de fé e ciência. E aqui são conselhos muito práticos, que às vezes eu não tenho justificativa teórica para dar, mas aconteceu assim e eu acho que está funcionando dessa forma, tá bom? Claro, muitos dos conselhos estão relacionados às polêmicas, não é? Aos dois principais assuntos que aparecem aí, teoria da evolução e Big Bang. Pois bem, primeiro conselho, seja humilde e amoroso. Não pense que o cientista é aquele intelectual que sabe tudo de tudo e mais do que todo mundo. E nesse assunto aqui, a sua dúvida que você não tem mais hoje, alguém está tendo ela agora. Então nos grupos da BC2 é muito comum a gente ter que voltar no Basics toda hora, não é, Paulo? Você vai, aí o grupo vai avançando, vai lendo um livro mais profundo, vai, quando vê chega alguém novo. Vai falar, não, vamos começar de novo, senta aqui. Seja humilde. É o que está acontecendo agora. Vamos lá. Cara, isso é muito bom. Quanto mais gente com boa base a gente tiver, melhor. Então, seja humilde, trate as pessoas com amor, amor genuíno, no melhor do espírito de eu vou te ajudar a crescer, assim como me ajudaram a crescer nessa área.
ok? Então, humildade também para reconhecer que nós não sabemos tudo, que nós não temos tudo fechado e respondido na interface fé e ciência. Humildade para responder que as nossas perguntas foram bobas algum dia, não é? Foram aquelas perguntas que pareciam sem fundamento. Humildade é fundamental nesse assunto, porque ele é polêmico e ele está muito relacionado com a intelectualidade. Então o orgulho aflora muito facilmente. Então nós temos que ser humildes quando é igreja. E não existe outra atitude dentro da igreja senão amor. Não existe outra possibilidade. Você não tem o direito de agir na igreja que não seja através do amor. Até a ira e a admoestação são feitas em amor. Você já viu esse gráfico aqui, ó, o efeito Dunning-Kruger? Já viu? Ele diz assim, ele relaciona no eixo vertical autoconfiança e conhecimento no eixo horizontal. Ele diz assim, ó, quanto mais você conhece de um assunto, como é que varia a confiança que você tem em si mesmo? Quando você não conhece nada do assunto, você está aqui embaixo no 0,0. Bom, não sei do que se trata, não confio em nada em mim, não tenho autoconfiança nenhuma. Aí sabe aquele cara que lê um livro, 2 livros de ciência e fé? Aquele cara que tem uma aula no seminário ou que assiste um vídeo de 10 minutos no YouTube em velocidade 2 vezes? Aí ele fala assim, cara, eu já sei tudo. Não, esse negócio de fé e ciência está resolvido para mim. Já está resolvido. Vem falar para mim que eu sei tudo. É igual aquele aluno que tem um curso de filosofia, lê um livro de filosofia na vida e quer debater com um filósofo. Então a autoconfiança vai lá em cima. Aí você começa a estudar mais um pouco, aí você fala, opa, é um pouco mais complicado do que eu imaginava. Aí você vai fazer um doutorado, aí você fala, meu Deus, eu nunca vou entender isso. Você está no Vale da Morte ali, no Vale da Sombra. Nunca vou entender isso. Aí você sai do seu doutorado, começa a fazer um pós-doc, aí você fala, peraí, tá começando a fazer algum sentido. É lá no pós-doc só que faz sentido, tá, gente? Tá começando a fazer sentido. Até que depois você vira um dia um Alistair McGrath da vida, aí você fala, peraí, vem cá, confia em mim que o troço é mais complicado do que parece. Tudo bem? Lógico, esse efeito Dunning-Kruger aqui é uma piada. Ele foi até prêmio Ig Nobel no ano 2000, aquele prêmio que dá o prêmio Nobel invertido, né, para as pesquisas mais bobas, né, bobagens do mundo. Mas ele é interessante, tem um fundinho de verdade aí. Mas é um fenômeno que acontece demais. Quando você vê alguém que diz que sabe tudo ou tá pronto, cara, você fala, peraí, mas o que você sabe? Ah não, eu já li esses 3 livros aqui, ó. Cara, então peraí, senta aqui comigo, né? Vamos comer um quilinho de sal. Segundo conselho, estude, estude e estude, de preferência nessa ordem. Quanto mais você estudar nesse assunto, mais você vai descobrir que tem para se estudar. É importante estudar. Fé e ciência tocam faculdades intelectuais do ser humano. É impossível você avançar nisso somente com reflexão, né? Quietinho lá, meditando. Não, você tem que estudar. Ok? Então, pratique, estude, treine, avalie, leia bastante, mas também tire dúvidas. Estudar não é só ler, né, gente? Você tem que, depois que assimilou o conhecimento, botar ele para teste, né? Ver se aquilo faz sentido, argumenta, tenta explicar para alguém. Eu gosto de uma frase do von Karman, que é um pesquisador da minha área, que ele fala assim, aprender a ensinar para alguém aquilo que você não sabe. É aí que você aprende. Então, estude bastante. E aprenda ensinando para os outros. A melhor forma da gente aprender, na minha opinião, é quando a gente estuda para ensinar para alguém. Aí você aprende. Terceiro conselho, amplie os seus horizontes de ideias. Olha o aquário aí. Provavelmente você foi criado, graças a Deus, dentro da igreja desde criança. Se você entrou na igreja agora, talvez você tenha a sensação de ter pulado dentro de um aquário. Mas às vezes a tua igreja, a tua família, te criou num aquário no meio do oceano, você está ali dentro. Talvez na universidade, nesse momento de abertura de ideias, o crente começa a perceber que tem mais coisa além do aquário dele. E às vezes é um momento ideal para fazer isso. Desenvolva a visão periférica, olhe em volta, veja quem pensa diferente. Não veja só quem pensa dentro do aquário, conheça pessoas de fora do aquário, que também são peixes, que também nadam. Veja o oceano. Isso é diferente de se corromper, tá, gente? Isso é diferente de ceder às pressões do mundo. É diferente, não estou falando disso não. Estou falando de você
ampliar os seus horizontes de ideias. Ok? Vai, como Paulo, discutir no Areópago, mas para fazer isso você tem que estudar a mitologia grega e saber do que os gregos acreditam. Entendeu? Vai estudar as outras visões de mundo para você poder ver o que existe lá fora. E também, nesse exercício, reconheça as fronteiras do conhecimento. Ora, tem coisas que você não conhece. E tem coisas que a humanidade inteira está conhecendo agora. Nós estamos empurrando a fronteira do conhecimento em muitas áreas. E genética é uma delas. Biologia molecular é uma delas. Cosmologia é uma delas. Tudo isso que está relacionado com polêmicas está na fronteira do conhecimento hoje. Então entenda que tem limites para aquilo que você, fulano de tal, Paulo, Gabriel, Guilherme, Miriam, conseguirão saber na sua existência. Você vai ter 80 anos de vida. Você não vai conseguir saber tudo. Você vai morrer com muitas dúvidas. Assim como Isaac Newton morreu sem saber muita coisa, não sabia nada de relatividade. Então, ninguém tem resposta para tudo. Você é um ser limitado em conhecimento. E o campo de conhecimento também é limitado em si. A ciência não dá conta de responder todas as perguntas. Então, entender os limites da ciência, os limites da teologia, os seus próprios limites, ok? Os seus próprios limites intelectuais. Cara, tem coisa aqui que eu desisti de entender na vida. Eu desisti, eu não tenho condições. Assim, eu estou me especializando numa área, eu trabalho com isso, eu tenho um tempo de vida, talvez já tenha vivido metade da minha vida. Tem coisa que eu tenho que largar a mão, não dá para saber. Não dá pra gente entender o que pensam as mulheres, por exemplo. Desisti. Não dá mais. Brincadeira, tá, gente? Mas assim, tem coisas que a gente não tem alcance. Então entenda os limites, porque existem muitas fronteiras e limites nos campos científicos. Bom? Ainda relacionado à nossa vida intelectual, estude outras áreas e também outros autores. É variedade nas pessoas que você lê, que você ouve. Não seja um aluno só de um podcast só, sabe? Aquele que só ouve aquela... Não, já tô, vamos estudar, vamos fechar uma semana aqui, vou maratonar o podcast do fulano de tal. Cara, você vai ter uma visão de uma pessoa. Dê uma olhada. Passa aquele olho nas listas de best-sellers, livros mais vendidos no mundo. Na área de fé e ciência, na área de fé e cultura. Veja o que as pessoas estão lendo. O que elas estão comprando. O que o mundo lê hoje. Entendeu? Vale a pena ler Harari, Richard Dawkins, Steven Pinker? Tem que ler esses caras? Talvez você tenha que ler esses caras para poder entender o que o mundo está pensando nesse assunto. Então estude outras áreas e outros autores. Saia do seu aquário, mas também saia da sua biblioteca, da sua meia dúzia de livros favoritos. Okay? Isso vai levar tempo, é claro. Ninguém vai ter condições de fazer isso rápido, nem nos primeiros anos. E no momento você vai estar apaixonado pelo assunto. Você vai querer ler mais daquilo que te agrada. Isso é natural. Cara, no início eu lia muita coisa de um assunto só. E adorava aquilo, era um prazer enorme. Mas depois, com o tempo, você vai percebendo que existem formas de estruturar o pensamento de maneira análoga em campos paralelos da ciência. Você fala, peraí, mas a maneira como o cosmólogo lida com a sua fé não é muito diferente da maneira como o biólogo lida com a sua fé. Porque lá na essência, lá na raiz, tem algum fundamento. Tem alguma coisa comum entre os dois. E isso você percebe a maneira que, no momento, na maneira quando você sai talvez da sua biblioteca de preferência, do seu playlist. Não fique ouvindo todo dia a mesma playlist. Essa é a ideia. Outro tópico, estude com outras pessoas. Gente, você não está sozinho nessa empreitada intelectual, é uma comunidade intelectual. A igreja é uma comunidade de fé. Tudo que relaciona fé com outras áreas, com a cultura, por exemplo, está dentro do contexto comunitário. E nesse campo de intelectualidade, especialmente, seja na universidade, na sala de aula, no grupo de estudo ou no grupo da BC2. Então existe uma comunidade de pessoas onde as dúvidas aparecem com mais frequência, onde a sinceridade é prevalente, onde a humildade tem que ser presente para que todo mundo tenha voz. E nós tentamos construir esse ambiente nos grupos da BC2.
inclusive não dando formato, nem padrão, nem regra para os grupos funcionarem, mas dando apenas princípios de funcionamento para os grupos. Respeito, rigor com os argumentos, reconhecimento da fraternidade cristã, amor, construção do corpo, né? Com as juntas funcionando bem. Isso são princípios importantes para o grupo funcionar. Leitura de qualidade. Agora, lógico, café e bolo na mesa, isso também é muito importante. Agora, não tem formato, não precisa ter 3 pessoas, não precisa ter 10, não precisa ter idade, não precisa ter diploma de doutor, não é? Para participar de um grupo desse. Essa fotografia aí é de um grupo da BC2 em Curitiba. O Paulo e a Esther gostam de receber as pessoas na casa deles. Eles põem uma mesa de café e o povo vai lá para conversar. Conversar sobre fé e ciência, para ler livro. Estão lendo livro juntos, estão explicando. De vez em quando vem um cara novo, tem que começar tudo de novo. Com prazer. Então estude com outras pessoas, você vai encontrar ressonância de ideias, mas também vai encontrar diversidade de dúvidas, de experiências e perguntas. Vale muito a pena. Depois, ouça ideias diferentes. E aqui a ênfase está na orelha, ouça. Meu pai gosta de falar que nós temos uma boca e 2 ouvidos. A gente tem que ouvir mais do que fala. Então, ouça bastante. Lógico que você vai estar pronto para dar a sua opinião. Você está doido para falar o que você pensa. Mas segura um pouco. Escuta bastante o que os outros têm a dizer. Ok? Não monopolize a conversa. Lógico, perdão, eu estou falando uma ironia. Isso aqui é uma palestra. Eu estou monopolizando toda a conversa, mas é uma palestra, tá? Mas quando você estiver estudando com alguém ou lendo, pense que você tem que ouvir bastante. Tem mais opiniões aí fora diferentes da sua. Até para concordar com outras pessoas, você tem que ouvir. Não assuma que todo mundo fala a mesma coisa. Não assuma também que todo mundo fala diferente, que você é o único que pensa daquele jeito. E uma das surpresas quando eu comecei a mexer com esse negócio de fé e ciência foi descobrir o tanto de gente que pensava como eu pensava e eu não sabia. Fora do meu círculo de amizade. E o tanto de gente que pensava diferente do que eu pensava dentro do meu aquário, na minha bolha menor. Então a gente vai ter surpresas ouvindo mais as pessoas. Porque ter uma posição fixa, definida, sobre algum assunto não elimina outros problemas. Tenha consciência disso. Às vezes você já resolveu um assunto na tua cabeça. Fala, mas esse negócio de evolução eu já resolvi. Eu já tenho uma posição. Será que não sobrou nenhum probleminha? Será que você resolveu todas as suas perguntas? Gente, quando o assunto é fronteira do conhecimento, geralmente o cobertor é curto. Você puxa de um lado para resolver um problema, vai aparecer um problema do outro. E a posição sincera e lógica é aquela que cobre a maior quantidade de problemas, não é assim? Senão você está sendo ilógico. Se você fechar com a ideia que deixa mais dúvida do que respostas, você está sendo ilógico. Eu duvido que racionalmente você faça isso. Você sempre fecha com o argumento ou com a ideia que responde mais, com a melhor explicação possível. Mas tenha certeza, mesmo tendo uma boa explicação e você já estar convencido dela, ou não vou dizer convencido no sentido de se subscrever, mas estar mais alinhado talvez com uma resposta ou com uma visão, cuidado, reconheça que existem problemas em aberto e às vezes são problemas grandes, profundos. Ok? Quando o assunto é, por exemplo, origem biológica e cosmológica, você pode falar que você tem aí 4 visões predominantes, né? Na cristandade hoje, que se dividem aí num espectro de mais de 20 visões menores, mas entre os 4 grupos maiores, todos eles deixam problemas em aberto. Nenhum dá conta de responder tudo. Então, cuidado aí com o orgulho, né? E também com a sua autossuficiência, achando que você já está sossegado no assunto. Afinal de contas, todos nós temos pontas para parar. Quanto mais você vai lendo, mais vai melhorando, mais vai crescendo, conhecendo, mais pontinha você vai aparando. Sempre tem um lugarzinho ali com ponta dupla para... Bom, eu não tenho mais ponta dupla quase. Para você aparar. O pastor aqui, o meu colega, também não tem pontas duplas, só aqui embaixo. Embaixo tem umas duplas, aqui em cima não. Olha, uma boa estratégia, acho que eu devia cultivar uma barba aqui. Mas todos nós temos pontas duplas para parar na questão ciência e fé. Às vezes você acha que você fica lá 10, 15 anos sem ter uma grande pergunta.
Aí quando vê, sai um livro do fulano, você lê e fala, cara, não é que ele tinha razão, esse negócio aqui não estava certo em mim não, eu não sabia disso não. Aí você vai estudar, aí você vai discutir, aí você vai aprender, aí você traz aquela pergunta lá pro grupo do ABC2, aí a galera fala, cara, não tinha pensado nisso. Aí você começa a aprender mais, e aí vai o processo de aparar as pontas duplas o tempo todo. Outra coisa, não é a coisa mais importante esse negócio de fé e ciência. Nem nunca foi. Agostinho já dizia isso. Saber como é que o mundo veio à existência, nos seus detalhes, não é a coisa mais importante, dizia Agostinho. Então não faça desse assunto, para você cristão, o centro da sua fé. Ou seja, sanar as perguntas na interface fé e ciência não pode ser o seu objetivo de fé. Não pode ser a coisa mais importante na sua carreira da fé. Ok? Por quê? Porque é pano para muita manga. Por que é que isso não pode ser a coisa mais importante? Eu creio porque existe pontos de fé mais importantes do que a interação entre fé e ciência, pelo simples fato de que esse é um assunto para pessoas com vocação para alguma área, e nem todo cristão tem vocação para isso. A minha avó morreu sem saber o que é um átomo, uma molécula, sem entender nada de física, de química. Minha avó fez o primeiro grau primário da época, né? Para ela, esses assuntos que eu acho importantes e deliciosos, para ela não fazem diferença nenhuma. E ela morreu com Cristo, e isso sim é necessário e fundamental. Então, meus queridos, o acadêmico aqui não está em posição de vantagem em relação ao caipira do meio do mato que não sabe ler. Ok? Não é a coisa mais importante sanar as suas dúvidas intelectuais de fé e ciência. Mas conhecer a Cristo e viver diante da face de Deus essa é a coisa mais importante da sua vida. Agora, construa, apesar de não ser a coisa mais importante, é importante, né? Construa sobre fundações sólidas. Não vai fazer um castelinho de cartas ou construir sobre areia porque um dia vai desmoronar. Ana voltou, Ana, vou demorar ainda. Construa sobre fundações sólidas. Gente, descubra o que é que está debaixo do iceberg, para que as partes de cima não fiquem flutuando no vácuo. Então, quando você vai ler um livro aí de um Alistair McGrath, de um cara mais profundo, o seu quarto, quinto, talvez o seu 20º livro da lista, aí as bases começam a ficar sólidas, você não titubeia mais. Aí às vezes você pega um livro ali que saiu recentemente e fala, cara, que fumaça esse cara aqui, ó. As bases dele estão fraquinhas, esse cara não está argumentando certo não. Então estude e fortaleça as suas bases, invista nas bases. Faça o curso Basics da ABC2, faça o curso de Deus, Cosmos e... como é que é? Deus, Cosmos, DCI, e a intelectual, não é isso, Ana? Esqueci o... Humanidade, DCH, sempre confundo. Faça o curso, invista na sua formação de base sólida. Agora, não reduza a interação entre fé e ciência a apenas evolução e Big Bang. Não é só isso, gente. Primeiro, isso é polêmica, está lá em cima do iceberg, é que todo mundo vê, mas não é o principal. Reduzir fé e ciência a evolução e Big Bang é se alimentar de ovo frito todo dia. Isso dificilmente vai construir bases sólidas. Isso vai fazer você habitar nas polêmicas. E tem muito crente que diz e que gosta de interação entre fé e ciência, que gosta de falar sobre isso, que quer ficar levitando nas polêmicas. Igual um mosquito em cima do ovo frito. Que quer ficar somente nesses dois assuntos como isso resolvesse o problema de fé e ciência. Ok? Não fique se alimentando só de ovo frito, não faz bem para a sua saúde, nem para a sua fé, não enche barriga. Busque aquilo que está mais lá embaixo. Tem coisa mais profunda. É conversa para muitos outros dias. Eu comecei falando disso ontem, estou dando pitacos aqui hoje. Mas para a gente falar o que está mais lá embaixo, mergulha no mar da ABC2, vai para as águas frias das profundezas do iceberg. Você vai saber que existe coisa mais profunda do que ficar só assistindo 10 minutinhos de vídeo de YouTube, de entrevista
que bota lenha na fogueira, que joga gasolina na chama, que gosta de habitar na polêmica. Isso não é resolver, nem lidar e muito menos tratar de fé e ciência de maneira pastoral. Gente, isso aqui é uma foto da minha parede. Adoro post-it. Se vocês olharem aqui na frente, é post-it para todo lado. Se você olhar para essa sequência que eu estou fazendo aí, dá para ver que tem uma espinha dorsal e algumas coisas derivando em volta, né? Isso aí é uma sequência de livros de fé e ciência que eu estou montando para sugerir para alguém, se alguém me perguntar assim, cara, eu nunca li nada, por onde que eu começo? Okay? Tem algum livro para recomendar? Eu falei, não tem um livro não, eu tenho aqui uma sequência, uma lista. E, lógico, eu começaria aqui por cima e vai derivando. Agora, dá uma olhada, a maioria desses livros, alguns aí estão na nossa série da BC2, os que estão em azul são os que ainda não estão traduzidos em português, que eu acho fundamentais. Os que estão em amarelo já temos em português. Agora, quantos desses livros vocês acham que lidam com evolução e Big Bang? Ok? Para falar que, na minha opinião, do que é mais importante, onde é que entra evolução e Big Bang aí na minha listinha? São só esses aqui de baixo, ó, que tratam de evolução, esse grupinho. E olha que em português só tem 4 na nossa série. Aqueles outros ali de cima que estão achurados, eles tocam no assunto, mostrando que existe o que dizer nesse campo, mas não tratam do assunto. Esse grupinho aqui de baixo, para mim, ele está na leitura final. Depois que alguém já digeriu bastante ali a base, aí você vai entrar nesses temas se te interessar. Se você é um biólogo, um geneticista, alguém da área das ciências biológicas, aí provavelmente você vai querer ler sobre aquilo. Às vezes você lê um ou outro como isca, isso funciona bem. Mas não perca tempo só lendo aquele grupinho em vermelho achando que você já resolveu o problema. Para mim, o filé mignon está lá em cima, está na espinha dorsal. Claro, é uma opinião, mas com a experiência que eu tive recentemente lendo e aconselhando, eu vejo que isso vale a pena seguir uma linha assim na nossa instrução, né? Portanto, não se alimente apenas de polêmicas, ok? Essa é a minha principal mensagem de hoje. Não viva lá em cima nas polêmicas. Procure sustância. Tem muito mais sabor, muito mais cor, muito mais energia que vem de outras fontes. Não viva só de evolução e de Big Bang. Aliás, gente, Ana, olha aqui, ó, nota informativa que eu descobri hoje. Olha o que chegou para mim. Amanhã, dia 28 de maio, é o dia do hambúrguer. Tá todo mundo desculpado. Se pedir hambúrguer amanhã, pode, viu, Ana? Pode pedir. Eu vou deixar esse slide aqui mais 3 segundos para você ficar olhando para ele. Amanhã é o dia do hambúrguer. Então, busque sustância como se fosse um hambúrguer. Não coma só ovo frito. Amanhã pode. Por outro lado, também não viva para alimentar polêmicas. E, gente, me entristece demais quando eu vejo irmãos na fé, que eu reconheço que são crentes, que a função deles no campo fé e ciência tem sido ficar jogando lenha na fogueira da polêmica. Ele não está contribuindo para resolver nada, ele não está ouvindo nada que outra pessoa fala, ele não está estudando nada novo, ele está repetindo o que ele ouviu de uma pessoa só há muito tempo, cada vez com holofotes falando mais alto, alimentando polêmicas, achando que isso está conduzindo a igreja numa direção sadia, enquanto, na minha opinião, isso não constrói bases nem fundamentos e não ajuda ninguém a lidar melhor com a interação entre fé e ciência. Na verdade, alimentar polêmicas, viver de ovo frito, dar ovo frito para os outros comerem, cria jovens desnutridos, adultos fracos na interação entre fé e ciência que vão ter problema lá na frente. Okay? Pode adorar comer ovo frito, porque eu adoro um ovo frito. Pode se empanturrar de ovo frito agora e achar que está ótimo. Lá na frente vai estar desnutrido, com osteoporose. Então não viva alimentando polêmicas. Forme ossos fortes. Ajude a dar alimento de sustância para a tua igreja. Pastoreie mostrando que é de fato profundo e necessário. Construa na rocha. A analogia aqui, tá, gente? Na rocha de fé e ciência. É aquilo que está lá embaixo do iceberg. Não seja um alimentador de polêmicas. Agora, tem um passo além. Além de alimentar polêmicas, é fazer das polêmicas a sua bandeira.
Gente, não faça bandeira no sentido de fazer um assunto de fé e ciência, uma polêmica, virar a razão da sua existência, a razão da sua fé, ou o objetivo último do seu ministério. Quantos crentes que falam de ciência e fé, a gente vê hoje em dia falando assim, o meu objetivo de vida é fazer com que a igreja inteira de Cristo pense dessa forma nesse campo de fé e ciência. Pense como eu. Não faça disso uma bandeira. Claro, é um assunto delicioso e muito frutífero para quem é vocacionado e foi chamado para trabalhar nessa área. Mas não pode substituir a bandeira do Evangelho. Tem coisa mais importante para tratar na igreja do que fazer disso a sua bandeira. Não pode ter a igreja de tal visão de fé e ciência. Nessa igreja aqui, só se fala, só se aceita quem subscreve. Cara, isso está errado. Uma coisa é você corrigir doutrinas e construir boas doutrinas. Outra coisa é você fazer dessa inquisição a razão da sua vida, a razão da sua fé e do seu ministério. Ok? Seja amoroso e não faça disso uma bandeira. Resumindo, meus queridos, como diria aí o maestro, resumindo, acho que já deu para entender o título do meu slide agora, interação entre fé e ciência não é um samba de uma nota só. A próxima vez que você ouvir alguém falando, fora da BC2, tá? A não ser que você esteja lendo o livro específico agora, mas a próxima vez que você ouvir alguém falando de fé e ciência, pensa assim, cara, é Big Bang e teoria da evolução? Aí você vai lembrar de mim. Se for, você vai falar, vamos ver se é mais polêmica, se está resolvendo alguma coisa, se está construindo alguma base, se está ajudando alguém a pensar, ou se é bandeira, se é bravata, se é holofote, se é alto-falante. Avalia. Tem grandes chances de que a próxima coisa que você lê no Facebook, no Instagram, próximo vídeo de YouTube que você cair na tua rede aí, sobre fé e ciência vai ser sobre teoria da evolução ou Big Bang. Tem grandes chances. E aí você comprova aí a minha tese. Queridos, nessa área de interação entre fé e cultura, em que tantos jovens, 3 em 5 é muita coisa, têm usado como argumento vou melhorar minha frase aqui, tem usado como argumento um problema no relacionamento entre fé e ciência nas suas igrejas, a ponto de dizer que a sua igreja era percebida como inimiga da ciência, não é por causa das polêmicas bem resolvidas. É por causa de bases mal construídas. É porque essa turma não teve instrução adequada por muito tempo, mostrando como relacionar de fato as entranhas da fé com as entranhas da ciência. E ficaram trabalhando ou habitando ou ouvindo somente o que estava na superfície. Eu queria verificar essa minha afirmação. Eu estou falando o que eu acho, mas eu não verifiquei. E eu estou pensando um jeito, viu, Ana, da gente fazer uma pesquisa, né, um survey aí, para avaliar esse ponto específico da justificativa de sair da igreja por causa da interação entre fé e ciência. Eu estou escrevendo lá para o Barna, talvez propondo uma pesquisa para identificar nesse assunto que tipo de informação ou de background que as pessoas tiveram em fé e ciência. Então, turma, quando o assunto aparecer, o nosso objetivo é iscar, né, fisgar o peixe, joga a isca, fisga o peixe, mas leva ele lá para baixo. E assim, nós da BC2 reconhecemos que isso pode ser um ministério para você. Se você é um cristão comprometido com a saúde e o crescimento do corpo, como todo cristão deve ser, mas um cristão nerd que gosta de ciência, foi chamado para trabalhar nessa área, gosta e tem vocação científica, qualquer que seja a área científica, pense que talvez você seja uma pessoa de tradução, um pastor do meio do caminho, muitas vezes fazendo a ponte entre o seu próprio pastor titular da sua igreja, seu seminarista, com o seu professor universitário, o seu orientado de doutorado, o seu aluno de iniciação científica. Às vezes você faz um papel de tradução nos dois caminhos, né, nos dois lados.
como Paulo falou, muitas vezes você vai ser mal compreendido, você vai ser taxado de fundamentalista de um lado, herege do outro. Mas a gente não deve justificativas às interpretações aqui nessa terra, né, nesse mundo. Esteja sempre com a consciência olhando para Cristo. Mire lá em cima, que aí você acerta aqui embaixo. Okay? A ABC2 leva isso muito a sério. Portanto, o nosso motto, nosso não é slogan, é mais do que slogan, né? A nossa motto é para quem é presbiteriano, tinha motto da mocidade, da UPA, né? Aquelas coisas de antigamente. Não sei se vocês entendem o que eu estou falando e tem isso até hoje. Mas o motto da ABC2 é: grandes são as obras do Senhor e dignas de estudo para quem as ama. Se você ama a Cristo, ama as obras do Criador, elas são bem dignas de serem estudadas, né? Porque elas são maravilhosas e revelam algo do nosso Deus. Gente, Ana, hoje e ontem eu abusei, o palco ficou só para mim, não dei tempo para ninguém mais. Desculpa passar do horário de meia hora que você falou, dobrei o tempo. E se alguém ainda aguentar conversar sobre alguma coisa, fique à vontade. Se o Marcelo tiver... Ô, Guilherme, você tá aí, cara? Rapaz, você não apareceu, por isso que eu não parei de falar. Eu não vi você não, você câmera fechada. Ah, não, vocês estão me enganando, entraram agora, aposto. Eu tô aqui empolgado, você não parando de falar, empolgado até vocês aparecerem. Ó, eu nem fico com vergonha, viu? Eu tô vermelho assim porque tá quente aqui, ó. Eu tô vermelho porque aqui tá quente, tô com vergonha não. Passo a palavra pra Ana. Aninha, desculpa aí o atraso, desculpa sem ter sinceridade nenhuma no meu pedido, mas desculpa pelo atraso e devolvo a palavra pra você. Ah, é? Você tava com música? Ah, você tava ouvindo música então, em vez de ouvir palestra. Muito bom, muito bom. Todo mundo tem que ouvir o sambinha de uma nota só agora. Tem que botar. Boa, tem que botar um sonzinho no final aqui, viu? Compartilhar e nos fazer refletir aqui. Gente, olha aí, a nossa banca, né? O painel está formado. Conosco o professor Marcelo Meirelles, professor Gustavo Assi e pastor Guilherme de Carvalho. Então, olha que turma! Estou aguardando as perguntas. A gente já tem perguntas para começar. Mas antes da gente começar, se você quiser aí pegar aquele chazinho, ir ali no banheiro e ver se os meninos dormiram mesmo, dá uma olhadinha aí agora e nós vamos ter mais um sorteio. Eu queria colocar aqui para vocês, deixa eu até ver aqui, cadê a turma? O seguinte,